vocês viram que a água é uma molécula dipolar. Lembram disso? Isso ocorre devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio e ao ângulo entre as duas ligações covalentes. Devido à sua estrutura, a água pode fazer até 4 ligações de hidrogênio. Mas vocês sabem o que são ligações de hidrogênio? São simplesmente interações não covalentes que o átomo de hidrogênio de uma molécula estabelece com o átomo mais eletronegativo de outra molécula, podendo ser o oxigênio, o flúor ou o nitrogênio, os 3 átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Nessa ligação, uma das moléculas é a doadora de hidrogênio e a outra a aceptora de hidrogênio. A água pode formar até 4 ligações de hidrogênio, mas no estado líquido as moléculas estão em constante movimento e essas ligações se formam e se rompem constantemente. É difícil dizer o número dessas ligações, já que depende da temperatura da água, mas podemos dizer que a média está entre 3 e 4 ligações. Você já percebeu que ao esquecer uma latinha no congelador ela estoura? Isso acontece porque a água no estado sólido faz 4 ligações de hidrogênio, assumindo uma geometria quase cristalina, que ocupa um volume maior em relação ao estado líquido. Sabemos que quanto menor a temperatura, menor será o grau de agitação das moléculas. Mas você sabia que mesmo no estado sólido, as moléculas não estão totalmente paradas? Agora vamos falar das propriedades da água? Graças às ligações de hidrogênio, temos 2 propriedades importantes da água, a coesão e a tensão superficial. A coesão nada mais é do que a força de atração exercida entre as moléculas de água vizinhas. Embora sejam consideradas como interações fracas, as ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas de água fazem com que elas tenham uma tendência de permanecerem unidas no estado líquido. Agora, você já percebeu que é possível encher um copo um pouco acima da sua borda sem derramar? Isso é possível devido a uma propriedade da água chamada tensão superficial, que é uma consequência da coesão. As moléculas de água situadas no interior do líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas, ou seja, também apresentam coesão entre si. Sendo assim, a resultante das forças que atuam sobre cada molécula é praticamente nula. Porém, veja que as moléculas de água que estão na superfície sofrem atração apenas das moléculas situadas ao lado e embaixo. É justamente essa atração que gera tensão nas moléculas superficiais, fazendo com que elas se comportem como uma espécie de película. Veja como a gota de água encontra uma resistência quando atinge a superfície da água. Legal, não é mesmo? Você já deve ter percebido que alguns insetos conseguem pousar sobre a água. Isso só é possível devido à tensão superficial. As moléculas de água também podem interagir com moléculas de outras substâncias. Assim, definimos outra propriedade, chamada de adesão. Você já percebeu que forma-se um menisco na superfície da água que está em uma proveta de vidro? Isso acontece porque o vidro é mais polar que a água. Você já percebeu também que a água sobe por um guardanapo que teve a ponta molhada? Viu que isso ocorre contra a gravidade, não é? Mas como isso é possível? Isso ocorre devido à capilaridade, que é uma consequência das propriedades de coesão e de adesão. Nesse caso, a adesão se relaciona com a interação do líquido com outro material, enquanto que a coesão das moléculas da água garante que elas se mantenham unidas, puxando umas às outras, elevando o líquido acima do nível de repouso. Agora, quem já foi à praia em dias de bastante sol, sabe que a areia esquenta muito mais que a água, não é mesmo? Por que isso acontece? Porque a água tem um calor específico muito mais alto que o da areia. E o que seria esse calor específico? Ele é definido como sendo a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de uma substância. Logo, como o calor específico da água é maior que o da areia, é preciso fornecer uma quantidade de calor muito maior para aumentar a temperatura da água. Por isso a areia aquece mais rapidamente.
Seguindo esse último exemplo, vamos ver mais uma propriedade importante. Como é preciso fornecer uma grande quantidade de energia na forma de calor para alterar a temperatura da água, também é necessária uma grande quantidade de energia para alcançar o seu ponto de ebulição, que é quando ela passa do estado líquido para o gasoso. Vocês lembram das ligações de hidrogênio que as moléculas fazem entre si? Então, elas precisam ser rompidas para que as moléculas se separem e passem para o estado gasoso. Assim, dizemos que a água também apresenta um alto calor de vaporização, que é a quantidade de energia necessária para que 1 grama de uma substância passe do estado líquido para o gasoso.